Bom, então, dando aí continuidade ao nosso conteúdo, nós entramos na aula 6, que trata da estrutura ativa da população. Vamos lá. Estrutura ativa, então, analisa as características da mão de obra e do mercado de trabalho em um país. Três setores básicos da economia que nós temos é o setor primário, o secundário e o terciário. Além disso, a gente precisa saber de algumas siglas importantes quando a gente fala desse assunto. A primeira é PEA. Essa sigla significa População Economicamente Ativa. É bem tranquilo, gente, olha só. São as pessoas disponíveis para as atividades produtivas, estando empregadas, ou seja, ocupadas, ou desempregadas, à procura de alguma atividade, por exemplo, desocupadas. Bom, a população economicamente ativa, então, no caso do Brasil, vai ser aquelas pessoas que têm mais de 15 e menos de 60 anos, certo? São as pessoas que estão em idade produtiva. Quando a gente fala de PEA, ou seja, população economicamente ativa, estamos falando, na verdade, dessas pessoas aí. Quem que fica de fora, então, são as crianças e os idosos. Depois nós temos a PEI, que seria a população economicamente inativa, né? Pessoas com as quais o mercado de trabalho não pode contar como força produtiva. Exemplo, crianças, idosos, aposentados e estudantes, no caso do Brasil. Então, que a gente viu aqui basicamente, três setores da economia, o primário, o secundário e o terciário, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Depois nós temos essas duas siglas que é importante a gente se atentar. Bom, gente, o setor primário, então, ele está relacionado à agricultura, extrativismo, mineração. O setor secundário, a gente pode pensar na indústria, e o terciário são os serviços. Muito bem. Aqui no setor primário, eu trouxe aqui duas figuras para ilustrar, né? A primeira é na agricultura, a segunda também na agricultura. Mas o setor primário ele não se resume apenas à agricultura. Aqui no quadro diz, pessoas que trabalham diretamente com matérias-primas, como atividades extrativistas. Pode ser vegetal, animal e mineral, e também a agropecuária. Então, a gente pode incluir nesse conjunto do setor primário a mineração, a pesca, a agropecuária e a agricultura. O que mais vem na mente, assim, o que a gente mais lembra, geralmente é a agricultura, né? Mas é um pouquinho mais amplo do que isso. Bom, aqui eu coloquei para ilustrar a mineração, né? Um mineiro aqui trabalhando, e do outro lado a pesca. Coloquei aqui a pesca artesanal, mas a gente poderia incluir também a pesca profissional. Bom, gente, o setor secundário ele está relacionado à transformação. Ó, o nosso quadro diz, o setor secundário está associado às atividades transformadoras de matérias-primas, como a indústria, a construção civil e a produção energética. Na primeira imagem aqui, nós temos uma fábrica de confecção, e na outra imagem nós temos construção civil. Ambas, a confecção, ela se enquadra na questão da indústria, né, setor secundário, mas a construção civil também se encaixa no setor secundário, tudo bem? E por uma coincidência que eu acabei pensando agora, essas duas atividades são intensivas de mão de obra. Essa que é a palavra. Assim, são setores importantes, né? Dentro do setor secundário, essas duas atividades têm um fator muito importante porque emprega muita gente. E principalmente emprega muita gente com baixa qualificação, que é uma necessidade dos países onde tem uma população grande, como é o caso do Brasil. Bom, gente, mercado de trabalho. Ele atravessou grandes transformações nas últimas décadas, após a terceira revolução industrial e o desenvolvimento de novas tecnologias. Nós temos três situações que modificaram aí a questão do nosso mercado de trabalho. A primeira é a terciarização. Bom, nós temos uma redução das vagas disponíveis nos setores primário e secundário. Temos a mecanização
e automação do campo, né, e automação na indústria. Bom, qual que é o problema disso, gente? É o seguinte, ó, quando você tem a mecanização do campo, por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui próximo da gente, no corte de cana. Quando você substitui, por exemplo, os cortadores de cana por uma colheitadeira, uma única máquina faz o serviço de muitas pessoas. E aí que você gera um desemprego em massa, né? A automação na indústria tem a mesma característica. Quando a indústria incorpora uma máquina, ela acaba substituindo um grande número de trabalhadores que antes faziam aquela função. Além disso, nós temos concentração dos trabalhadores no setor terciário, migração dos trabalhadores dos outros setores, novas profissões associadas ao setor tecnológico. Bom, gente, quando essas pessoas, então, elas se tornam desempregadas da agricultura, desempregadas da indústria por conta da mecanização e da automação, a opção que resta para elas é procurar emprego no setor terciário, ou seja, nos serviços. Além disso, nós temos uma hipertrofia do setor terciário. É comum em países subdesenvolvidos e também nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Causada pela redução dos empregos nos setores primário e secundário e pela falta de qualificação da mão de obra. Essa hipertrofia seria um contingente enorme da população trabalhando no setor terciário por falta de opções de trabalho na indústria e também na agricultura. Só lembrando, gente, o trabalho da indústria, ele geralmente é um trabalho com mais qualidade, né? Assim, lógico, existe a condição de cada setor, mas é um trabalho onde você tem mais segurança, onde você tem mais produtividade e também melhores salários, tá? Bom, e depois, maior participação feminina, o aumento da competitividade da mulher na era da informação. Sobre esse tópico aqui, nós vamos falar a respeito da participação feminina com mais detalhe daqui a pouco. Bom, gente, então aqui nós temos a evolução da distribuição da população economicamente ativa pelos setores da economia em porcentagem. O avanço da terciarização da população economicamente ativa brasileira foi acompanhado pela hipertrofia do terciário em razão da baixa qualificação da mão de obra. Nós estamos falando, então, da mudança da estrutura de trabalho aqui no Brasil. Lembrando, gente, que quando a gente fala de evolução, essa evolução está relacionada a movimento e não a por exemplo, a algo que melhora, tudo bem? Não é uma evolução no sentido de evoluir, mas no sentido de movimento, de mudanças. Então, em verde, nós temos o setor terciário. Vocês observem o seguinte, a partir da década de 40, o setor terciário ele passa por um movimento ascendente que dura praticamente até hoje. O setor primário ele está aqui em azul e nós percebemos o seguinte, que o número de trabalhadores no setor primário tem diminuído gradativamente década após década. Isso por quê? Por conta da modernização que a gente tem passado no campo. Muito bem. O setor secundário, que é a indústria, e que a gente pode considerar a indústria, passou a partir da década de 40 até a década de 80 por um processo de aumento, né? Porém, a partir da década de 80 aqui, a gente passou por uma estabilização, uma suave diminuição. Nos anos 2000, voltou uma retomada, mas muito tímida, que não se compara, por exemplo, com o avanço aí do setor terciário. Tudo bem? Então, a partir desse gráfico, a gente pode sugerir o seguinte. O campo tem expulsado pessoas, né? Desempregado pessoas. A indústria, num ritmo menor, também tem expulsado pessoas. Onde que essas pessoas vão se ocupar? Elas não têm opção, na verdade. Elas vão para o setor de serviços. Bom, o avanço da informalidade pode ser considerado uma das consequências dessa hipertrofia no terciário, também comum nos países pobres.
Gente, informalidade, a gente pode lembrar, é aquela galera vendendo qualquer coisa numa barraquinha, a pessoa querendo vender salgado na rua. É assim, em cidade maior, a gente percebe isso com mais facilidade, né? Mas informalidade são aqueles empregos onde você não tem, por exemplo, carteira assinada, nenhum tipo de benefício. Nem todas as pessoas desqualificadas que incham o setor de serviços conseguem alguma ocupação e acaba recorrendo à informalidade como alternativa. São vendedores ambulantes, camelôs e trabalhadores que vivem de bico, sem vínculo nem contrato de trabalho. Apesar da melhora na última década, pouco menos da metade da população economicamente ativa brasileira é considerada informal, dispersa nos 3 setores, sendo compostas de trabalhadores sem registro oficial que não pagam impostos, mas também não recebem direitos trabalhistas garantidos pela Constituição. Então, gente, mesmo o Brasil tendo melhorado bastante nesse sentido, quase que a metade da população economicamente ativa do Brasil é informal. Isso daí é um dado assim muito triste da nossa realidade, né? Entre os benefícios não recebidos por esses trabalhadores, eles ficam fora do quê? Ficam fora da licença maternidade, auxílio doença, férias remuneradas, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço e aposentadoria, afetando sua capacidade de planejamento e estabilidade financeira. Ou seja, em outras palavras, gente, esses trabalhadores que estão aí na informalidade, eles estão assim, cada um por si, né? E só Deus mesmo na vida deles, né? Bom, assim como na estruturação etária da população, a análise da estrutura ativa também pode ser utilizada para o estudo de outros indicadores relacionados ao acesso à educação, qualificação da mão de obra e ao padrão de renda fundamentais para os órgãos públicos de planejamento. Bom, gente, em relação ao mercado de trabalho atual, nós temos o seguinte: inovações técnicas nas últimas décadas causaram mudanças estruturais importantes na forma de trabalhar e produzir, o que muitas vezes é chamado de era da informação. É assim, se a gente comparar uma fábrica, sei lá, da década de 20 com uma fábrica de 2020, assim, existe uma diferença enorme. E a principal diferença que a gente vai perceber é a diminuição do número de trabalhadores. Bom, com essa era da informação, a gente tem a substituição da mão de obra pouco qualificada por máquinas e reduzida mão de obra qualificada, que são aqueles trabalhos intelectuais onde a pessoa é um operador da máquina, a pessoa ela sabe de informática, ela sabe como programar aquela máquina. Onde antes você tinha, por exemplo, sei lá, 40 pessoas trabalhando, você passa a ter 4, 5, 8 pessoas trabalhando no lugar daquelas 40 e as máquinas fazendo o trabalho daquelas outras pessoas que foram dispensadas. Nós temos também a redução da vaga de trabalho no setor primário e secundário. A gente já viu, né? Mecanização aqui e automatização aqui. Inchaço do setor terciário. As pessoas são empurradas para o setor de serviços. Uma outra mudança importante no mercado de trabalho está relacionado à participação da mulher no mercado de trabalho. Bom, gente, aqui nós temos um gráfico mostrando a evolução da população economicamente ativa brasileira por sexo. E a gente percebe o seguinte: a partir aqui da década de 60, nós temos uma maior participação da mulher no mercado de trabalho. Desafios contemporâneos em relação à presença da mulher no mercado de trabalho. Primeiro, mulheres recebem, em média, salários mais baixos que homens, mesmo ocupando a mesma função. Talvez eu já tenha dado um exemplo, gente. Antes de ser professor, eu trabalhei numa fábrica, que é a fábrica Hipermarcas, né? Que produz, por exemplo, o Estomazil, que produz o remédio Atroveran, o creme Monange, né? E aí que nessa fábrica as mulheres ganhavam menos do que os homens tendo a mesma função. É assim, por exemplo, se um homem fosse encarregado e a mulher também,
o homem ganhava mais tendo a mesma responsabilidade que a mulher. E, além disso, era assim, era muito comum a gente perceber lá dentro da fábrica que as mulheres tinham, elas meio que eram colocadas naqueles setores que ninguém queria ir, sabe? Era bem nítido isso. Depois nós temos uma outra coisa, ó. Raramente ocupam cargos de chefia ou de maior responsabilidade em empresas. É assim, isso também é algo que a gente percebe, né? Nas grandes empresas, geralmente nós temos um diretor, nós temos um CEO, um executivo, homens, né? Geralmente homens que ocupam essas vagas, né? E depois, ainda existe no pensamento coletivo a ideia de que a gravidez e a licença maternidade atrapalham a vida profissional da mulher, o que poderia prejudicar a empresa. E por conta disso, algumas empresas acabam não dando é, a oportunidade que as mulheres precisam para poder se desenvolver e mostrar suas competências aí no mercado de trabalho. Tudo bem, gente? Então, são esses aspectos que eu gostaria de abordar nessa aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre a questão da migração. Até breve!